Mantém-se o braço de ferro entre a União Europeia e o Reino Unido. A oitava reunião de negociações do acordo comercial terminou sem entendimento. O governo britânico recusou o ultimato da União Europeia, que ameaçou levar o caso para os tribunais e exigiu um recuo em relação à legislação até ao final do mês. Londres reforçou ainda a determinação de alterar partes do acordo de saída, assinado em janeiro, sobre a fronteira entre as duas Irlandas. As negociações vão ser retomadas na próxima semana em Bruxelas. O Reino Unido tinha estabelecido que o acordo devia estar concluído até 15 de outubro. Está agora nesta edição da noite Pedro Silva Pereira, vice-presidente do Parlamento Europeu. Boa noite, seja muito bem-vindo. Nestas negociações sobre a futura relação comercial, Reino Unido e União Europeia extremaram completamente as posições. A hipótese de um divórcio caótico poderá ser inevitável? A hipótese do chamado não acordo, do no deal, certamente é uma hipótese que se pode dizer esta semana mais forte talvez do que nunca. A verdade é que o governo do Sr. Boris Johnson lançou uma bomba nas negociações. Numa altura decisiva, nós estamos a poucas semanas do final do prazo, imposto aliás pelo próprio Boris Johnson, para concluir as negociações e, enfim, dar tempo para os procedimentos parlamentares de ratificação. Isto significa que um acordo teria que ser alcançado nas próximas semanas e, portanto, esperava-se espírito construtivo, o sentido das responsabilidades. A verdade é que o governo do Reino Unido faz exatamente o contrário. Isto é, apresenta uma proposta de legislação em que, confessadamente, assume que não quer cumprir, que não vai cumprir o acordo de saída que negociou ainda há pouco tempo com a União Europeia. Boris Johnson enfrenta, de resto, a revolta no seu partido por causa desta polémica modificação de algumas cláusulas. O Parlamento Europeu ratificará de alguma forma esse acordo? Eu acabo de chegar de Bruxelas, onde estive numa reunião do grupo de monitorização das negociações com o Reino Unido e com os líderes dos grupos parlamentares do Parlamento Europeu. E hoje o que ficou justamente decidido é que o Parlamento Europeu declara que não ratificará um acordo sobre a relação futura se o Reino Unido não retirar esta legislação que assumidamente viola os seus compromissos em termos de direito internacional e o compromisso do acordo de saída que assumiu com a União Europeia. Em bom rigor, esta legislação não altera o acordo de saída. O que de facto diz é que o Reino Unido não cumprirá as suas obrigações internacionais. Aplicará um outro regime internamente, mas não cumprirá as suas obrigações. E é muito importante saber de que obrigações é que estamos a falar. Pois estamos a falar certamente da questão mais sensível das negociações do Brexit, a questão da fronteira entre as duas Irlandas. A inexistência de uma fronteira ali entre as duas Irlandas é uma das conquistas mais difíceis do processo de paz, dos acordos de Sexta-feira Santa, que puseram fim em 1998 a uma guerra sangrenta de 30 anos. E como é que é possível manter a solução de não haver fronteira, uma vez que o Reino Unido sai da União Europeia e, portanto, em princípio, as regras são diferentes dos dois lados da fronteira e precisaria de haver um controle. Então, o protocolo do acordo de saída para a Irlanda do Norte, o que prevê, justamente, é que duas coisas fundamentalmente. Primeiro, que na Irlanda do Norte se continuam a aplicar essencialmente as regras da União Europeia. E, em segundo lugar, que o controle das fronteiras, que deveria ser feito entre as duas Irlandas, passará a ser feito na fronteira entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, ou seja, no mar da Irlanda. E, portanto, não é feito o controle entre as duas Irlandas, mas tem que ser feito noutro sítio qualquer. Ora, agora, o que o Reino Unido vem dizer com esta legislação é que nós é que decidimos que bens é que são ou não controlados e como é que eles são controlados, e não as regras da União Europeia. E perante o agudizar desta tensão, como vice-presidente do Parlamento Europeu, e mesmo que os esforços sejam acelerados nas próximas semanas, está a preparar-se para todos os cenários? Estamos a preparar-nos, infelizmente, para todos os cenários, também para o cenário de um não acordo.
Agora, com uma variante, é que não se trata apenas simplesmente de não haver um acordo comercial sobre a relação económica futura, mas também a necessidade de termos um plano de contingência para resolver este problema da fronteira da Irlanda, que deixaria de ser garantida pelos termos do acordo de saída. Isso é uma irresponsabilidade tremenda, ameaça, como digo, o processo de paz e tem consequências graves. Consequências no plano político, em primeiro lugar, porque lá está, ameaça o processo de paz na Irlanda do Norte, mas também impede o Parlamento Europeu de ratificar um acordo para uma relação económica futura com o Reino Unido. Aliás, por uma razão que se compreende bem. Se uma pessoa for comprar um carro, há alguém que lhe diz que o carro está em boas condições e que ao fim de uns meses descobre que, afinal de contas, foi enganado e que o carro, afinal, não estava em boas condições, é natural que essa pessoa não vá comprar outro carro ao mesmo que o enganou. E esta é a questão. A União Europeia não pode fazer um segundo acordo com o Reino Unido se o Reino Unido não cumprir o primeiro. E perante a falta de um entendimento, estamos a 3 meses e meio de terminar o período de transição e, como já referiu, um eventual acordo deveria estar concluído até ao dia 15 de... Pelo menos até ao final de outubro. Não é? Para dar tempo ao processo de ratificação. Visto que depois o Conselho e o Parlamento Europeu têm que se pronunciar sobre esse acordo, admite uma extensão destes prazos, se não houver luz ao fundo do túnel? Eu sempre admiti uma extensão. O Reino Unido é que não admite falar Como sequer vai dizer que não admite de uma extensão. Enfim, normalmente as pessoas acreditam que se chegasse a um acordo de princípio para a relação futura, seria possível aquilo que se chama uma extensão técnica para permitir o processo de ratificação ao longo dos meses seguintes. Simplesmente este é um cenário que neste momento não está de todo em cima da mesa. Nós estamos longe de chegar a um acordo para a relação económica futura e não poderemos concluir esse acordo se o Reino Unido não garantir o total cumprimento do acordo anterior que assinou com a União Europeia, o seu acordo de saída, e isso é uma violação do direito internacional. E esse bloqueio, essa fronteira entre Bruxelas e também Londres, o que é que pode acontecer? Bom, da parte da União Europeia não há intransigência nenhuma. Nós limitamos-nos a exigir que o Reino Unido cumpra o acordo que celebrou. Como não está a ceder a essas condições? Se não ceder, aquilo que a acontecer? Comissão Europeia já anunciou é que teria que recorrer aos instrumentos jurídicos para forçar o Reino Unido a cumprir as suas obrigações no plano do direito internacional. Há depois consequências políticas, da inviabilização de um acordo para a negociação futura que prejudicaria toda a gente, mas prejudicaria mais ainda a economia do Reino Unido, porque a União Europeia é o principal parceiro comercial do Reino Unido, a grande distância de todos os outros, e, portanto, um prejuízo para esta relação económica afetará, primeiro que tudo, a economia do Reino Unido e, portanto, teremos consequências que são jurídicas, são políticas, são económicas e isto tudo revela a tremenda irresponsabilidade deste comportamento. Nós, naturalmente, esperamos que o bom senso prevaleça e a União Europeia tem dado sinais de enorme paciência, mantendo o diálogo na mesa das negociações. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é concluir um acordo sem estar garantido que o princípio básico da boa-fé é honrado e que os compromissos anteriores do acordo de saída são cumpridos pelo Reino Unido. Pedro Silva Pereira, boa noite e obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos nesta edição da noite.